Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos. Já estou vendo aqui muitas pessoas aí na nossa live. É um prazer imenso estar aqui hoje com vocês, pelo Educatuar. Hoje eu não estou sozinha, eu estou com algumas convidadas, pessoas muito importantes, pessoas que falam muito bem a respeito do nosso assunto de hoje, que em diferentes funções elas têm o mesmo objetivo. Então, eu vou chamar aqui as nossas convidadas especiais. Então, vamos lá. Sandra, seja bem-vinda, Sandra. A Sandra é Obrigada. pedagoga. A Sandra é pedagoga, coordenadora pedagógica, palestrante. Boa noite, bem-vindos ao nosso bate-papo. Marinês Ox, bem-vinda, Marinês. Oi, boa tarde, boa noite já, né? A todos, sejam muito bem-vindos. Prazer estar aqui. A Marinês é pedagoga, psicopedagoga, orientadora educacional, coach e palestrante. E a nossa última convidada, Regina. Olá, Regina, bem-vinda. Olá, boa noite, ou boa tarde, pessoal. Super legal estar aqui. Bom, pessoal, eu tenho algumas pessoas que são novas aí no grupo, eu não me apresentei, eu sou a Soraya, sou pedagoga, psicopedagoga, especialista em inclusão e neurociência, trabalho há 28 anos na área de educação e atualmente eu estou desenvolvendo um trabalho de formação de professores. E antes de eu passar a palavra para as nossas convidadas, eu gostaria de fazer uma introdução breve. Vou pedir para que vocês coloquem as suas perguntas no nosso chat, façam as suas observações, e no final nós vamos tentar responder a todas elas, ou algumas delas, né, por conta do tempo, tá bom? Então, vamos lá. Num momento tão difícil, né, que nós estamos vivendo, num mundo de transformações, num momento dramático aí de isolamento social, a escola, a educação tem um papel muito importante, que é o de desenvolver competências. Alguns trabalhos aí da OCDE mostraram que o desenvolvimento de competências é algo extremamente importante para que nós tenhamos melhores resultados na educação. O PISA também traz resultados aí importantes que mostram que a resiliência, as expectativas positivas, a autorregulação do aluno, elas contribuem para um melhor resultado em relação ao letramento. Então, nada mais importante agora do que nós pensarmos no nosso foco enquanto educadores, né, pensando aí, tendo como foco alguns objetivos da educação. São vários, né, os objetivos, mas eu vou focar aqui em alguns que são os que nós iremos discutir aí ao longo dessa live. O primeiro objetivo é o foco para a aprendizagem significativa. E aí eu penso que nós podemos enveredar para 4 frentes em relação a esse objetivo. O primeiro, que é uma construção ativa do aluno. Ele precisa se tornar protagonista do processo, ele precisa perceber que ele consegue estabelecer relações entre aquilo que ele aprende e a realidade que ele vive, né? Uma outra frente seria a questão das interações. Já está provado que que as pessoas aprendem muito mais por meio da interação, do compartilhamento das ideias e dos conceitos com as outras pessoas. Uma outra frente da aprendizagem significativa seria fazer com que esse aluno ele estivesse integrado a esse mundo contextualizado que ele vive, né? Um mundo com menos homogeneidade, um mundo mais multicultural, com menos hierarquia, um mundo conectado. As pessoas se conectam muito mais nas suas comunidades, com seus pares, com as redes sociais, né? E que percebam também que a escola tem um novo papel atualmente,
que não é o simplesmente de transmitir conteúdos, mas é o de formar pessoas, formar vidas, que diante desse mundo tão, o mundo VUCA, né, que é o que nós falamos tanto ultimamente, que nós não sabemos nem que vidas e para que profissões nós vamos formar esses alunos. E uma outra frente seria a questão da tecnologia. A escola, ela sempre procurou por inovações, por recursos tecnológicos que favorecessem o desenvolvimento de estratégias pedagógicas. Só que a tecnologia, ela não pode servir não podemos ter a tecnologia como um fim em si mesmo. Por quê? Porque o professor, o educador, ele precisa estabelecer um contato direto com esse aluno, um contato afetivo, uma comunicação afetiva. Não é simplesmente o fato de eu estar aqui do lado da tela, o meu aluno do outro lado, porque senão eu vou reproduzir a aula tradicional. Né? E nós precisamos também lembrar que nós educamos para a tecnologia, tentando entender o que é essa tecnologia, com a tecnologia, já que a escola está num mundo conectado, num mundo de tecnologia que avança a cada instante o tempo todo, e apesar da tecnologia, que é isso que eu falo da preservação humana, né, do olhar para cada indivíduo. Bom, passando desse objetivo, vamos para um segundo objetivo, que seria o desafio das escolas, ultimamente, de colocar em prática as competências essenciais previstas pela BNCC, que aí eu já alio a um terceiro objetivo, que seria o desenvolvimento das competências socioemocionais. A BNCC, ela traz muito forte a ideia de que as competências trabalhadas na escola, elas não devem ficar apenas nas competências cognitivas, até porque se parte do pressuposto de que as pessoas, elas aprendem desde o dia que elas nascem. Então, eu não preciso necessariamente ter uma atividade pedagógica planejada para que a pessoa aprenda alguma coisa. Então, se eu quero desenvolver no meu aluno a capacidade leitora, eu preciso favorecer isso tanto no momento remoto quanto no momento presencial, o quê? Livros, leituras de qualidade. Se eu quero que ele seja escritor, desenvolver a competência escritora, eu tenho que analisar todas as escritas que esse aluno faz, e não só em momentos ocasionais, e também que o aluno perceba o sentido social que esse texto vai ter. Além disso, também eu acho que é muito importante a questão da aprendizagem colaborativa. Eu preciso, e mesmo no momento remoto, trabalhar a questão das relações entre colegas, dos trabalhos em grupo, e que o aluno também perceba que eu sou capaz de trabalhar cooperativamente com os meus pares. Né? E uma última questão é a questão do respeito. Se eu quero que os alunos respeitem os colegas, respeitem as diferenças, eu preciso fazer isso também. E é aí que entram as competências socioemocionais, que elas vão além do conteúdo, elas tratam das questões psicológicas, emocionais, né, para que esse indivíduo ele se forme como uma pessoa atuante na sociedade. E o último objetivo que nós abordaremos aqui é a questão do desafio que nós temos, principalmente no mundo de hoje, no mundo que nós estamos vivendo, desse isolamento social, a questão da diversidade, da diferença entre os alunos. Então, pensarmos em como nós conseguimos atingir esse aluno. Que formas que eu vou ter depois, seja uma avaliação diagnóstica, atividades mais personalizadas, que vão atingir esse meu aluno. Então, é um pouco disso. Eu vou agora passar a fala para a Sandra, mas eu gostaria de deixar uma frase aqui para que todos pudéssemos pensar. Ela foi escrita por um futurista escritor, ele se chama Always Toffler, que ele diz o seguinte, que os analfabetos do século XXI, eles não seriam as pessoas que não saberiam escrever e ler,
mas seriam aquelas pessoas que não saberiam aprender, desaprender e reaprender. Então, isso é muito importante hoje, e é isso que nós estamos vendo no nosso dia a dia, né? A necessidade de eu me despir daquilo que eu tinha e fazer uma nova aprendizagem. Então, Sandra, agora a pergunta vai para você, e aí eu gostaria que você me respondesse o seguinte. Considerando todos esses desafios, todos esses objetivos que eu coloquei aqui, quais são os principais desafios que você enfrenta em relação à prática docente a partir da pandemia? Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês. E eu penso que começar a falar sobre isso, esse mote da frase que a Soraya deixou é bem importante, né? O primeiro desafio é que nós estejamos absolutamente abertos para novas aprendizagens, né? Então, assim, eu acredito que os desafios, eles variam de escola para escola, eles variam de rede para rede, porque cada um está no momento dessa nova forma de ensinar e aprender. Mas eu pensei que existam alguns objetivos, aliás, alguns desafios que são comuns a todas as realidades, né? O primeiro é justamente a quebra de paradigma. Nós, de um dia para o outro, tivemos que fazer uma ruptura imensa em relação à aprendizagem presencial e à aprendizagem à distância ou o ensino remoto, né? Então, de uma hora para outra, todos nós tivemos que passar por um momento de uma nova aprendizagem, de uma nova forma de fazer, de uma nova forma de colocar em prática o nosso trabalho, e isso não foi fácil. Então, esse foi o nosso primeiro desafio, romper o modelo de ensino presencial, e, aliado a isso, nós tivemos que, numa velocidade abrupta, tivemos que adquirir domínio de ferramentas digitais que nem todas as realidades estavam preparadas para isso. A gente sabe que tem escolas que não têm uma plataforma disponível, a gente sabe que tem escolas com diferentes níveis de aprendizagem em tecnologia por parte dos seus professores, a gente sabe que nós temos realidades de famílias que não têm o acesso à internet como deveria. Eu vi uma reportagem recentemente que 17% dos alunos no Brasil não têm acesso à internet, e aí as pessoas precisaram redimensionar esse trabalho à distância e pensar como atingir esse meu aluno. Então, essa quebra de paradigma gerou uma necessidade de olhar para esse cenário em que eu estava inserida, para que eu pudesse fazer as melhores escolhas. Ainda dentro dessa quebra de paradigma, as escolas vinham num crescente, desenvolvendo um trabalho em função das suas metodologias ativas, não é? E aí a gente se defrontou no momento que nós estaríamos num espaço, nosso aluno num outro espaço, e como fazer com que este aluno continuasse conectado, envolvido com a nossa proposta, e garantir que a gente usasse metodologias ativas e recursos que mantivessem o nosso aluno junto conosco. Então, nesse processo, como a Soraya também trouxe, nós precisamos reinventar a nossa forma de ensinar, a forma do nosso aluno aprender, e nesse sentido, a gente precisou reinventar o que ensinar e o como ensinar, porque isso também está sendo, né, um desafio bastante grande para todas as escolas, independente de ser uma escola pública, privada, uma escola de ciclo só do infantil ou até o ensino médio. Nós estamos nos debruçando para um trabalho de construção de um novo propósito de trabalho, sempre pensando em desenvolver essa aprendizagem significativa que foi colocada, porque a gente entendeu que manter uma rotina, manter um vínculo com esse aluno mesmo à distância era absolutamente fundamental, não só para o seu crescimento acadêmico, mas para o seu desenvolvimento emocional, porque da mesma forma que nós não conseguimos lidar tão bem com essa quarentena ainda, imagine os nossos alunos, crianças, adolescentes que nunca tiveram uma insegurança tão grande para vivenciar.
Então, eu penso que esse foi o primeiro desafio maior que nós tivemos, essa ruptura de modelo, essa quebra de paradigma, mas que também nos deu muitas alegrias na medida que nós fomos percebendo o quanto os professores conseguiram reinventar sua prática, porque se mobilizaram para aprender diariamente, cada dia mais, né? Um outro desafio que eu entendo bastante importante é a questão do lidar com o novo, né? Cada vez mais nós estamos sendo exigidos na nossa prática pedagógica de exercitar habilidades que nós vínhamos falando há muito tempo que queríamos desenvolver no nosso aluno, mas que hoje nós precisamos também desenvolver muito em nós, que é a questão da autonomia, que é a questão da flexibilidade e a questão da abertura para o novo. Nós, como educadores, sabemos que sempre a gente tem um plano anual de curso mais ou menos organizado no início do ano. E aí, depois de 2 meses de aula, nós tivemos que reler esse plano e fazer novos projetos de trabalho, né? Então, esse lidar com o novo gerou uma certa ansiedade, mas, ao mesmo tempo, desenvolveu em cada profissional da educação uma disposição para reinventar a sua prática, né? E como lidar com esse novo? Eu penso que, fundamentalmente, é preciso que nós façamos uma releitura do que é essencial que seja ensinado, né? Nós precisamos entender o que é essencial que seja ensinado e o que é possível de ensinar nesse momento, de acordo com a realidade em que nós estamos inseridos, seja ela a escola pública ou a escola privada, né? E nós também precisamos entender que, ao pensar nesse novo jeito de ensinar e aprender, nós não podemos deixar para trás o aluno com dificuldades de aprendizagem, nós não podemos deixar para trás o aluno que tem necessidades especiais, seja por um transtorno, enfim. Nós precisamos garantir que todos aprendam, e por isso nós precisamos sim ter clareza daquilo que é essencial de ensinarmos agora, no momento remoto, e do que será essencial de ensinarmos no momento presencial, quando retornarmos. E também nesse processo de lidar com o novo, além da questão do que ensinar, do como ensinar, nós temos que pensar no processo de avaliação, né? A avaliação hoje tem um novo propósito. A avaliação, ela precisa estar coerente ainda com a proposta da escola que nós estamos inseridos, mas nós precisamos garantir que nós possamos usar diferentes recursos para garantir, né, que o nosso aluno esteja cada vez mais preparado, porque qual é o maior objetivo da avaliação? Reconhecer o que o aluno aprendeu, né, e se ele não aprendeu, reorganizar a minha trajetória para que ele venha aprender, né? Então, ao lidar com esse novo, que é o meu segundo desafio que eu queria colocar aqui, eu entendo que a gente precisa garantir a motivação do professor para esse novo processo de aprendizagem e garantir também a motivação do aluno para que ele queira continuar conosco. E o terceiro desafio seria a resiliência, que você também trouxe, né, muito importante. Nós sempre queremos, como líderes das nossas turmas, líderes das nossas escolas, que os alunos fiquem felizes com tudo aquilo que nós trabalhamos, mas a gente teve que viver a experiência de também exercitar o erro construtivo conosco mesmo, né? Quantas tentativas nós fizemos e nem sempre deram certo. Eu planejei uma maravilhosa videoaula, mas ela foi muito longa, o aluno não conseguiu ficar ali conosco, né? Então, é muito importante que a gente tenha também essa perspectiva de exercitar a flexibilidade, a resiliência, e eu acredito que as escolas que mais tiveram sucesso nesse momento foram as escolas que desenvolveram um trabalho colaborativo, né? Esse é um desafio importante nesse momento. As pessoas devem se ajudar mutuamente, né? E ao se ajudarem, todas vão construir um melhor plano de ensino. E, para encerrar, eu penso num quarto desafio que eu acho fundamental, que é a nossa capacidade de olhar para o futuro, né? Nós não teremos a mesma escola que nós deixamos para trás no dia 16 de março,
a escola virá diferente, as pessoas virão diferentes, e nós vamos precisar olhar para esse futuro considerando o quê? Quais são, de fato, os objetivos essenciais que eu devo desenvolver em cada fase da aprendizagem do meu aluno, né? E ao olhar para esses objetivos essenciais, eu preciso entender que esse currículo que eu já estava sendo desafiada agora a desenvolver com a BNCC sendo implementada neste ano, eu vou ter que fazer uma releitura dessa BNCC e talvez esse meu currículo ele não se esgote em 2020. Talvez eu precise ter um currículo em continuidade para 2021, quem sabe. E aí vem um grande desafio para quem está nas séries finais, né? No 5º ano, 9º ano, 3º ano do ensino médio. Como trabalhar o fundamental nesse momento? Acho que para o tempo que eu tenho, acho que esses são os principais desafios. Perfeito, Sandra, é isso mesmo. Ao longo aí da sua fala, eu fui colocando alguns comentários dos nossos ouvintes aí, dos nossos seguidores, e que as pessoas realmente falam da dificuldade que se tem em relação ao novo, que o novo é sempre desafiador, né, mas a necessidade de aprender, sim, e a forma como também os alunos estão lidando com isso. Porque nós temos uma expectativa, e, na verdade, os alunos, eles são muito adaptáveis, né, como uma das ouvintes aí colocou. E aí, assim, retomando um pouquinho aí daquilo que você falou em relação à BNCC, a BNCC traz as competências, as 10 competências, muitas competências importantes aí a serem desenvolvidas, e o que eu gostaria de perguntar para a Maria Inês agora quais são as habilidades, Inês, socioemocionais que você acha que são essenciais para que a gente possa construir aí um projeto de vida a curto, médio e longo prazo, até mesmo fazendo gancho com o que a Sandra falou, né? Não sabemos quando vamos voltar e talvez isso tenha que ser pensado para agora e para 2021. Bom, olha, para responder essa pergunta, Soraya, eu retomo um pouco a sua fala, a questão desse cenário absolutamente novo que nós estamos vivendo, né? Que do dia para a noite apareceu, e que traz para todos nós, e para as nossas crianças e para os nossos jovens, a questão do medo do desconhecido, né? Nós estamos andando num terreno muito novo, estamos nos acostumando com alguns limites que antes não se faziam presentes no nosso dia a dia. Tudo isso traz uma série de emoções e de sentimentos. O trabalho com habilidades socioemocionais, que é um trabalho importantíssimo, aí normatizado pela BNCC, esse trabalho ele é essencial ainda mais num momento como esse, né? Num momento de crise. Se nós formos pensar um pouco a respeito da palavra crise, nós podemos entender crise como um alerta de perigo, mas nós também podemos entender crise como uma janela de oportunidade. E é comprovado que, após uma crise, as mudanças, elas acabam contribuindo para a evolução. Então, é dessa maneira que eu quero conduzir o meu pensamento a respeito de habilidades socioemocionais. E eu vou tentar destacar aqui na minha fala, as que eu tenho como essenciais para esse momento, pensando num projeto de vida a curto, médio e longo prazo, né? A primeira diz respeito a uma dimensão do ser humano que é o autoconhecimento. O autoconhecimento que parte da autopercepção. As crianças e os jovens, todos nós, mas vamos falar deles, né? Estão carregadas, atravessadas por emoções e sentimentos. Medo, raiva, uma insegurança, uma ansiedade, a incerteza do momento traz tudo isso à tona. E é importante que nós, enquanto educadores, os professores, as escolas, criem espaços de escuta, momentos de escuta, né? Isso já se fazia importante no modo presencial,
Mas agora que estamos aí trocando a roda com o carro em movimento, como se costuma dizer, por conta da pandemia, eu penso que nós não podemos deixar isso de lado. O fato de um professor, de uma professora, destinar um momento da sua videoaula, da sua interação com as crianças, para tratar desses assuntos, já é extremamente positivo. Criar espaços de roda de conversa, né, nesse cenário virtual, caixas de sentimentos ou murais de sentimentos, já que nós estamos aqui na telinha, não é? Onde as crianças possam expressar esses sentimentos. A importância é muito grande para que eles possam identificar e expressar essas emoções e sentimentos. Que eles consigam ver que não apenas eles se sentem assim, com raiva, ou com medo, ou solidão, mas que é algo comum a todos, não é? Isso seria uma primeira coisa que eu diria como sendo essencial. Outra coisa, a questão da resiliência, né? Como a Sandra apontou muito bem, nessas trocas, nós podemos, inclusive, promover, por exemplo, um inventário de resiliência. Será que as crianças conseguem identificar no tempo de vida delas aí os momentos em que elas sentiram algumas dificuldades, mas que por força da insistência, da perseverança, por força de terem tido ajuda também, elas conseguiram superar? Com certeza, né? Numa troca, elas vão detalhar um pouco isso para o grupo. Isso também é muito importante, que elas consigam identificar os momentos em que elas já tiveram uma superação e já se mostraram resilientes. Isso acaba dando aí uma força maior para continuar no momento onde as dificuldades aparecem. E por falar em forças, também a questão de conversar com eles a respeito das suas forças. As suas forças pessoais, as suas virtudes, como preconiza a psicologia positiva, né? Que é um ponto fundamental para que a criança comece a entender o que ela tem de mecanismos positivos, de elementos para poder dar conta dos desafios que ela tem, né? Bom, isso seria um primeiro passo, a questão do autoconhecimento. Em seguida, eu penso na autogestão. Vou citar, em primeiro lugar, a gestão do estresse, porque, lógico, se nós estamos num momento onde nós temos o nosso ir e vir mais cerceado, bem mais reduzido, distanciamento social, né, uma nova forma de interação que ainda está se fazendo, é lógico que isso traz uma carga de estresse para todos, para as crianças e para os jovens também, né? Então, como fazer a gestão do estresse? O primeiro passo é falando sobre isso, né? É podendo deixar claro o quanto isso acontece com todos nós. E a escola tem como promover ou propor algumas técnicas até para dar alívio a esses momentos, né? Então, alguns minutos em que a professora possa fazer o acompanhamento de uma música, ou, por exemplo, um mindfulness, né? Alguma coisa que vá aplacando, de alguma forma, aquela ansiedade do momento. Mas a troca é muito terapêutica. O poder falar a respeito do estresse já tem essa ação que acaba sendo muito boa. A outra coisa é o exercício da autoria, ainda na questão da autogestão. Porque a autogestão, ela visa promover a autonomia. Então, se você faz um exercício da autoria, isso é muito bom, né? E quando se fala de autoria, lógico, a gente pode falar da autoria em tudo que a criança vivencia na escola. Mas eu vou mais além, aproveitar a questão das aptidões artísticas da criança, mesmo estando no virtual. Então, desenhos, imagens, fotografias, poemas, tanta coisa que nesse momento pode ser bacana, né? Então, você pode promover ali um mural de exposição dessas aptidões, onde eles se sintam livres para se expressarem, né?
Eu acho que isso explora bastante outros pontos fundamentais, como a criatividade, e tudo isso faz parte de um movimento de adaptabilidade, que é uma das funções principais do ser humano, né? A história da humanidade mostra isso. Aquele que consegue se adaptar é o mais forte. Então, eu acho que tudo que nós fizermos no sentido de desenvolver a adaptabilidade é essencial nesse momento. Terceiro ponto que eu citaria são as habilidades faz parte das habilidades de relacionamento, dessa dimensão tão importante, né? Habilidade de relacionamento que tem a ver com comunicação positiva, comunicação afetiva, escuta afetiva. A criança e o jovem precisa ter esses espaços, momentos, onde ele se sinta acolhido realmente, né? Então, até algum tempo atrás, a escola achava que parar, de repente, um momento de uma aula, para fazer uma conversa, para trazer à tona os sentimentos, as opiniões, era talvez até, entre aspas, perder um pouquinho de tempo, né? Porque, afinal de contas, temos tanto conteúdo a ser dado, né? Mas, hoje em dia, esse tipo de pensamento, a gente já sabe que é completamente arcaico, né? Nós sabemos que o trabalho com habilidade socioemocional, ele tem que estar costurado, né? Quando você trabalha o desenvolvimento dessas habilidades socioemocionais, você está costurando uma teia de ações que dão sustentação para o desenvolvimento cognitivo, para a aprendizagem, a evolução da aprendizagem. Então, é saudável que isso seja feito, é bacana que isso seja feito. E quando a gente fala em habilidades de relacionamento, a gente também tem que levantar a questão do foco em solução. Vivemos, sim, momentos em que vão nos apresentar alguns desafios, alguns problemas. Por quê? Porque não estávamos acostumados a este cenário. Então, lógico que os problemas vão surgir. Entre nós, adultos, entre a equipe de professores, né? É natural, na família, e entre as crianças e os jovens. Só que a gente vai aprendendo a lidar e a manter o foco. Os conflitos surgirão. Conflito é natural da condição humana, faz parte da condição humana. Agora, confronto, a gente precisa saber evitar, né? Porque não leva a nada. Então, a gente precisa acabar vamos dizer, fazer uma gestão desses conflitos com foco na solução. Para isso, eu acho que é bem bacana a introdução de jogos, de debates com as crianças, um debate de opiniões sobre esses problemas que vão surgindo. E também podemos usar da tecnologia, né? Tudo aquilo que a gente já sabe, design thinking, mapa mental, tanta coisa bacana que pode ser utilizada nesse momento, né? Um outro ponto, acho que ainda estou dentro do meu tempo, né, Soraya? Um outro ponto. Quase acabando. Eu vou rapidinho concluir. Um outro ponto que eu acho muito importante citar é da dimensão da consciência social. Gente, se há uma coisa que essa pandemia trouxe, que não tem discussão, é o seguinte: estamos todos interligados, somos uma rede humana interligada, quer queiramos ou não, né? Então, nós precisamos, com urgência, desenvolver o senso do bem comum. Isso é imprescindível. E estamos vendo a necessidade disso para que possamos lutar contra essa pandemia. A necessidade de desenvolver o senso de bem comum e mais a necessidade, e aí eu vou na mesma direção em que a Sandra também abordou, de fazermos o trabalho colaborativo e a aprendizagem colaborativa, né? Quando eu vejo crianças que se unem para fazerem uma campanha na comunidade educativa ali da sua instituição, com o objetivo de arrecadarem fundo para o pipoqueiro da escola, que tem uma questão financeira muito sofrível, com uma esposa que está adoentada. Quando eu vejo crianças se unirem para fazerem uma campanha nesse sentido, em plena pandemia, eu fico muito feliz. Eu falo, meu Deus, ainda há esperança, né?
Daí a gente vê como o nosso trabalho é revolucionário, o trabalho do educador, o trabalho do professor. Ele é altamente revolucionário e político, porque nós podemos fazer isso pelas crianças. Fazer com que elas tenham consciência social e a compreensão do micro e do macro. A pequena ação que eu faço aqui influencia em toda a rede. Isso é o que mais está faltando agora, e é o que eu acho que a gente tem que fazer para que o nosso papel no mundo tenha valor, e deles também. Eu penso que dentro do tempo que eu tinha, eu acho que não posso usar mais, tá bom? Se nós deixarmos, a Inês vai longe, 8 horas de live, será pouco tempo aí. E desculpa, eu falei boa noite, era boa tarde. Imagina. Vamos pensar agora o seguinte, acho que a Inês traz uma coisa muito importante, né, que é olhar para o ser humano como um ser único. E aí, nesse momento, eu gostaria de focar um pouco a questão do professor. E aí, Regina, a pergunta vai para você, nesse momento em que nós estamos passando aí por um processo disruptivo de ensino-aprendizagem, né, com momentos síncronos, assíncronos, como é que você, como professora, tem construído a sua prática? Então, eu queria aproveitar e pegar um pouco da fala da Sandra, a fala da Inês, para construir a minha fala. Eu acho que quando a gente fala desse momento disruptivo do ensino, foi isso. A gente, enquanto professor, nós ficamos, assim, desesperados, porque tudo mudou e a gente precisava dar conta de uma realidade com a qual nós não fomos formados, né? Então, a gente, várias vezes, nós estamos reaprendendo, aprendendo, e nós seguimos nessa trajetória, mas, na verdade, era uma necessidade, que a gente conseguisse aprender para o dia seguinte, conseguisse lidar com essas aulas remotas, com esse ensino remoto no dia seguinte. Então, a primeira questão, eu acho que o professor, ele precisa estar disposto, e aí, professor, eu digo todos nós, a gente precisa estar disposto a aprender, né? Então, e isso eu vejo até pelas conversas pelo WhatsApp, pelas conversas pelo Face, nos mais diversos contextos, e de Instagram, que os professores se mostraram bastante dispostos a. E deu, sinceramente, um orgulho gigante, isso foi uma coisa positiva nessa quarentena, um orgulho gigante de ser professora nesse período. Por quê? Porque os professores, quer dizer, orgulho eu tenho sempre, mas muito maior agora, porque eu vejo que os professores não tiveram medo. A gente foi para o trabalho, a gente foi para o confronto com esse novo. Né? Então, esse momento, como era esse confronto? Esse confronto é de ouvir os colegas, de ouvir novas experiências, de ler, de pedir ajuda, de assistir a tutorial, que é uma coisa assim, no meu caso, que odeia todos os tutoriais, era um super desafio assistir a todos eles, e colocar a mão na massa, né? Assistir a tudo isso, aprender e ver o que, para mim, me torna confortável em sala de aula, porque não adianta também o professor aprender uma porção de coisas e ir para a sala de aula acreditando que isso vai resolver se ele não fizer parte dessa realidade. É verdade, Renata, eu também acho isso, que nós somos agora docentes mais valorizados, eu acredito nisso. E aí, então, o que a gente fez? A gente se chorou, descabelou e a gente foi para o trabalho. Então, dentro desse trabalho, eu fui para um segundo momento, que é a questão do desconforto, e que eu acho que todos os professores viveram isso. A gente começou o trabalho com aulas assíncronas, e depois nós fomos para as aulas síncronas. As aulas assíncronas começaram a gerar um desconforto gigante em mim, então, depois que a gente aprendeu, eu acho que todo professor deve ter vivido aquele momento de, meu Deus do céu, agora eu estou trabalhando o conteúdo com uma lousa que eu precisei aprender como transformar as coisas em lousa, eu vou ter que falar para o meu aluno, e vai ser a aula mais tradicional que o planeta possa pensar. Por quê? Porque não existe a interação. Eu gravo olhando para a câmera e sabe Deus se o meu aluno está entendendo ou não. Então, desse outro desconforto, as aulas assíncronas vieram, as aulas síncronas vieram,
E aí eu acho que existem muitas discussões que estão sendo feitas sobre essas aulas. Eu vi uma pergunta também, acho que da Renata, falando sobre essas aulas síncronas. Existiu, sim, uma resistência minha gigante no começo das aulas, porque eu ficava imaginando como seria. Por quê? Porque o trabalho cresceu 200% e todo mundo fala isso e todo mundo sabe disso, né? Que a gente passou a trabalhar loucamente porque precisava dar conta de uma porção de coisas. Enfim, quando as aulas se tornaram síncronas, nós tivemos a oportunidade de se aproximar novamente do aluno. E eu acho que essa foi uma coisa muito rica. Então, naquele momento em que eu estava, que nós estamos naquelas aulas assíncronas de ficar montando conteúdo, quando a gente vai para as aulas síncronas, isso permite uma maior interação. Então, foi a partir dessa interação que eu penso que a gente tenha que olhar para as metodologias ativas e que a gente tenha que tomar muito cuidado para que a gente não se perca na tecnologia. Hoje eu ouvi a Lilian dizendo que a tecnologia ela é uma ferramenta de metodologia ativa, mas uma ferramenta. Existem várias outras e que a gente tem que tomar cuidado de não acreditar que montar uma aula em que eu use o computador, a minha foto apareça no cantinho e eu fico ali montando as coisas pelo computador, que isso seja uma metodologia ativa. Por quê? Porque não existe um momento em que meu aluno vai participar disso, ele só vai sentar o bumbum e assistir. Então, essa foi uma outra coisa que a Marinês tocou e que eu queria citar. Então, quando a gente pensou nessa questão das aulas, eu pensava muito assim, o meu aluno aguenta quanto assistir isso daqui? 5 minutos? Então, são 5 minutos que meu vídeo precisa ter. Eu não vou poder ter um vídeo de 15, 20, 30, porque eu não aguento isso. Imagine um adolescente, porque eu lido com os adolescentes. Então, quando nós fomos para as aulas síncronas, eu acho que o grande ganho foi isso que a Marinês falou, o contato. Né? Então, sim, E, sinceramente, foi um outro mega aprendizado, e eu acho que a gente precisa, sim, valorizar esses momentos das aulas, valorizar esse momento com o aluno. Por quê? Porque ele é aquele momento que a gente volta até a rédea da educação na mão, porque a gente vai passar para ouvir. Então, eu ouço o meu aluno, então foi isso que a Marinês falou, as primeiras aulas, eles queriam ficar falando e queriam conversar, e muitas aulas síncronas, eu ouvi isso, eu e outros professores, a gente conversava por 10, 15 minutos da aula, porque eles precisavam baixar a ansiedade, né? Então, isso, Renata, desenrolar das aulas, é verdade, tudo acalma e a gente acha que é mais divertido assim. Só que a gente ainda tem que conseguir medir o trabalho, porque o trabalho também cresceu. Aí, quando a gente foi para as aulas síncronas, o que a gente pensou? Eu penso isso, a gente não pode pensar em aula síncrona que a gente vai reproduzir ou ficar olhando para essa câmera, mostrando o PowerPoint e trabalhando a matéria com isso. Porque isso eu consigo garantir nos momentos da assíncrona. Na assíncrona eu garanto esse momento tradicional e que, sinceramente, quem está na sala de aula sabe que ele é importante. Não vamos jogar fora todo o tradicional e só trabalhar com o novo. Existe um momento em que a caneta faz falta, a lousa faz falta, e a gente percebeu isso claramente nesse momento. Quais são as coisas novas que a gente pensa nessa metodologia ativa para trabalhar nesse momento das aulas síncronas? A gente não pode esquecer de colocar o aluno como centro, e as aulas síncronas permitem isso. Centro da aprendizagem. Então, sim, é importante pedir pesquisa e utilizar essa pesquisa numa discussão, utilizar essa pesquisa para montar um mapa mental, utilizar essa pesquisa para gerar uma reflexão, não só a pesquisa pela pesquisa, mas é uma pesquisa que gere alguma coisa que, no mínimo, uma reflexão para que a gente consiga debater. Depois, eu acho que uma outra coisa legal de trabalhar, que eu gosto muito, são as trilhas de aprendizagem. A trilha de aprendizagem também coloca o aluno como protagonista, porque ele vai
seguindo a trilha dentro do formulário Google mesmo, que a gente usa muitas vezes o formulário Google para fazer aquelas provas objetivas, mas eu também posso utilizar o formulário Google para criar uma forma, para criar um jeito que o aluno vai ver aquilo que ele conhece, ou ver aquilo que ele conhece e compreendeu, ou ver aquilo que ele ainda vai precisar descobrir. E uma coisa legal é trabalhar com a trilha de aprendizagem com conteúdo novo. Então, você vai encaminhando na trilha o pensamento do aluno para desenvolver o seu objetivo naquela aula ou o conteúdo que você pretende desenvolver. Eu acho o trabalho com Mentimeter também alguma coisa bastante rica dentro da ideia de trabalhar com as nuvens de palavras, porque é o momento em que o aluno se coloca também. Essa questão dos quizzes, usando Kahoot, Mentimeter, aquele quiz, eles são coisas ricas também nesse trabalho de interação, porque tudo isso transforma essa aula síncrona em alguma coisa mais dinâmica. E o aluno acaba curtindo muito mais, porque a gente vai ter que pensar no quê? Que nas aulas assíncronas eu vou ter aquele momento mais formal, né, da aula tradicional, sim, ou da resolução do exercício, e nas aulas síncronas, aquele momento em que eu preciso pensar em atividades que gerem essa interação, que gerem essa interação, né? Então, o Padlet também é uma coisa que eu gosto muito, e eu aprendi a trabalhar com o Padlet em quarentena, e falando para minha amiga, pelo amor de Deus, me ajuda, porque eu não sei fazer, e é isso que eu quero fazer. Então, faz assim, aí você vai descobrindo. E é muito legal, os alunos gostam muito, porque é um momento em que eles compartilham, porque eles vão lendo a opinião do outro simultaneamente, e no momento eles estranham, dizem, mas eu estou vendo o que o outro escreveu, mas esse é o objetivo, que a gente transforme isso. E aí nós vamos conversando, porque a câmera está ligada, a gente conversa, a gente produz, então existe aquela saudade que eu acho que todo professor deve estar tendo da sala de aula, daquele contato com o aluno. No momento da aula síncrona é o momento em que a gente se sente mais próximo dele, né? Então, isso que a Inês falou, de existirem as trocas, de existir esse momento de escuta, e sim, de existir essa questão do acolhimento, em que a gente vai dizer para ele, eu também estou com medo, eu também não sei o que vai ser, mas o que vai acontecer? Eles cansaram, acho que a gente precisa, nesse momento, essa coisa do acolhimento. Eu acho que é o acolher para dizer, eu estou do seu lado e eu vivo a mesma coisa que você. Acho que essa questão, esse é o nosso papel de professor, do professor nesse momento. Pensar em novas formas de trabalhar o conteúdo, que a gente vai ter que redimensionar depois, mas eu acredito que, acima de tudo, seja essa questão mesmo do aluno se sentir acolhido, porque chega uma hora que a gente mesmo vive isso, né? Eu não aguento mais conversar com o marido, você não aguenta mais ouvir a mesma conversa do filho, já cansou, a gente quer conversar com pessoas diferentes. Eu acho que as aulas síncronas, obviamente, que não vai virar uma sala de bate-papo, mas ele vai existir um momento, sim, em que o bate-papo vai acontecer, e como você mesma disse, Soraya e a Marinês, não significa que a gente está enrolando, matando aula, ou que não. A gente está dando conta de uma outra coisa que a BNCC cobra, que é trabalhar com as características, com essas habilidades socioemocionais. Eu acho que é isso. Acho que é Sim. Isso. A tecnologia como meio de integração, Dani, é isso. É isso aí. Meninas, nós temos agora 9 minutinhos aí, porque eu acredito que o Fake vai encerrar com 1 hora de live. Então, assim, eu vou lançar uma pergunta agora para vocês, mas que vocês vão ter que ser muito sintéticas, com 1 minutinho para cada uma. Eu tenho 2 perguntas bem interessantes para fazer para vocês. E aí eu gostaria que a gente tivesse esse tempo, tá bom? Então, a minha pergunta é a seguinte: nesse processo de reinvenção da prática, como cada uma de vocês, de acordo com a função que vocês têm, se vê importante dentro da escola?
Regina, você começa? Com um minuto. Um minuto. Com 1 minuto, tá bom, já entendi, Sandra Scapi. Com 1 minuto, eu acho que a importância do meu papel, do papel do professor, o nosso papel na escola, é exatamente aquele que é o mesmo papel antes. Nós somos modelo. Então, seja remotamente, seja presencialmente, nós somos modelo. Então, essa é uma questão. Eu sou modelo pelo quê? Eu sou modelo como leitura, eu sou modelo de trabalho, eu sou modelo de pessoa, e aí como é que eu construo isso? Por meio de leituras, por meio de discussões, por meio de escutas, por meio de exemplos. Então, e eu acredito que isso não mudou. Então, atualmente, nesse momento que a gente vai depois para o presencial, espero que a gente volte, eu acho que as duas coisas são que a gente precisa estar continuando a ouvir o aluno, a gente precisa ouvir esse aluno, a gente precisa acolher, ser receptivo. O que eu tenho muita esperança a Renata falou dessa questão de ficar surpresa, eu anotei isso, de ficar surpresa com a adaptação dos alunos, e eu acho que é isso. Eu acredito que os alunos vão valorizar muito mais esse contato. Eu me sinto mais valorizada, porque nessas aulas síncronas é incrível como os alunos têm sido carinhosos, eles têm sido gentis, é uma delícia, e era uma coisa que, muitas vezes, na sala de aula, naquela rotina que ela já entendi, que nós já estamos habituados, muitas vezes isso não acontecia. Então, eu acho que essa questão da valorização do contato, eu acho que os alunos vão voltar, sim, valorizando o contato com o outro, valorizando mais o professor, valorizando o espaço que ele tem, porque eles dizem que saudade da escola. Eu falei, nunca imaginei ouvir isso de vocês. Então, eu acho que esse momento de valorização vai ser muito positivo. Não sei se a escola realmente, Dani, é isso, colocou os holofotes na escola, no professor e no acolhimento. E eu acredito que, de alguma forma, como a gente entrou nas residências, os pais estão vendo como o nosso trabalho é sério, é comprometido e é fundamentado naquilo que a gente lê, estuda e trabalha tanto. Eu me perdi toda e falei um monte, eu queria continuar, o minuto me pressiona. Inesinha, nós faremos outras, porque senão a gente não consegue dar conta aqui. Inês, por favor, 1 minutinho. Rapidamente. Olha, eu vou falar como orientadora educacional. Eu penso que o verbo que descreve a orientação educacional é o verbo cuidar, tá? A orientadora educacional, ela tem o papel de cuidar, e ela cuida através das mediações que ela faz, como sendo um elo entre os protagonistas aí desse cenário, aluno com aluno, família com a escola, professor com aluno, professor com professor, professor com a gestão. Então, assim, eu acho que o cuidar cada vez mais precisa ser trabalhado, e tem sido trabalhado neste momento. E é interessante que a gente trabalha isso muito através da escuta empática. Né? A empatia é algo muito importante nesse momento. E é um momento tão único, tão especial, que muitas vezes a família, ela precisa falar. Você, quando escuta, enquanto orientadora, você pensa que está tendo um movimento de empatia, mas muitas vezes essa família está tão machucada ou está atravessando dificuldades, né, tão peculiares a esse momento, que às vezes o simples fato de você oferecer alternativas, que não é a alternativa que às vezes a família quer, isso já pode parecer uma falta de empatia. Então, a gente tem que tomar cuidado até com isso. Empatia, cuidado sempre. Sandra, você. Vamos lá. Bom, eu penso que o coordenador, ele é um analista de cenário, gente. Ele precisa ser aquela pessoa catalisadora.
entender como é que está sendo a repercussão de todo esse trabalho junto à equipe gestora, junto à família, junto ao aluno e junto à sua equipe de trabalho, né? E aí, tanto a Regina quanto a Inês colocaram a importância da atitude de escuta, da atitude de acolhimento a todos os envolvidos, não é? Porque é isso que vai dando o balizamento daquilo que nós vamos fazer no decorrer do nosso projeto de trabalho. E além de ser esse catalisador, de ser uma escuta atenta, acolhedora, o coordenador ainda precisa trabalhar com o monitoramento de todo o trabalho desenvolvido. Por quê? Porque a gente precisa, sim, alinhar a equipe das escolas, porque nós, embora estejamos pensando de uma maneira colaborativa, muitas vezes a gente quer fazer aquilo que a gente considera o melhor no nosso ponto de vista. E o coordenador, ele precisa alinhar essa equipe, dar feedbacks para essa equipe em relação ao trabalho desenvolvido e garantir que a clareza de objetivos institucionais esteja assegurada e que nós, em todas as nossas ações, asseguremos a intencionalidade, que é uma palavra que, para mim, é uma palavra de ordem no trabalho educativo. A gente não faz as coisas por acaso, a gente faz as coisas com objetivos claros, definidos e importantes para o trabalho. Fui absolutamente sucinta. Isso mesmo, objetividade. Olha, nós temos 2 minutos, né? Eu gostaria de colocar algumas questões aqui, mas como nós não sabemos se o Face vai nos bloquear, nós vamos dando continuidade e caso nós não consigamos responder aqui ao vivo, nós depois nos responsabilizamos em fazer alguns comentários lá no Face, ok? Tudo bem, Sandra, Regina e Inês? Ok. Antes de eu ir para a pergunta, eu gostaria de colocar aí, de fazer uma finalização, dizendo que todos esses objetivos, tudo aquilo que vocês falaram, teriam muito mais assunto aqui para muitas outras lives, e nós estaremos de volta, sim, com novos temas, então sigam o Educatuar. E eu acho que eu encerraria essa nossa discussão aqui com os 4 P's. Projeto, parceria, paixão e pensamento inovador. Eu acho que isso resumiria tudo e em todas as dimensões e desenvolvendo aí todas as competências. Eu não vou ter muito, acho que, tempo aqui de colocar para vocês todos os agradecimentos, né? Eu quero fazer isso antes das perguntas. As pessoas estão gostando muito, parabenizando, concordando com as ideias que vocês têm colocado aí. Então, foi muito bom ter participado aqui. Mas vamos lá, vamos tentar colocar algumas perguntas. Uma das perguntas é o seguinte, e aí eu gostaria de saber, deixa eu só tirar essa pergunta, essa observação, eu gostaria de saber quem é que poderia fazer um comentário a respeito de avaliação e autoavaliação. A pergunta é a seguinte: no novo cenário, a avaliação e a autoavaliação estão presentes intensa e fortemente. O que vocês podem dizer sobre isso? Vocês têm alguma dica a dar? Quem poderia se colocar? Eu acredito que nós vamos continuar mais. Eu posso começar a contribuir. Em primeiro lugar, eu penso que a gente tem que olhar para a avaliação dentro daquele propósito que eu coloquei na minha fala inicial. A avaliação, ela precisa estar a serviço da aprendizagem do aluno. Então, a partir deste olhar para a avaliação, eu preciso pensar que, neste momento, por exemplo, não é importante se o aluno vai colar ou não quando ele vai fazer um formulário ou quando ele vai responder uma questão que você vai oferecer. Mas eu, como professora, assim também como na aula presencial, eu preciso garantir que eu faça uma proposta avaliativa reflexiva.
Então, eu vou levar o meu aluno não a copiar uma informação que ele pode ter acesso no WhatsApp do grupo da sala ou no livro didático que ele tem acesso, mas ele deve ser incentivado a fazer propostas de trabalho, seja com uso de tecnologia digital ou não, de modo que ele possa mostrar uma reflexão em relação ao trabalho que você vai solicitar. E nesse momento, não só a avaliação, como também o processo de autoavaliação, ele precisa estar intimamente ligado com os seus objetivos educacionais, os seus objetivos de ensino. Para que ensino isto? Por que ensino isto? E para que você possa escolher os melhores recursos. Existem N recursos que vocês podem usar. A Regina deu uma série de ideias e de dicas, e que num outro momento, numa outra live, a gente vai falar especificamente de avaliação. Mas o principal é analisar os seus objetivos de aprendizagem. Ok, meninas. Uma outra pergunta, eu acho que nós ainda continuamos no ar, pelo que eu tenho observado aqui no Face pelo meu celular. A outra pergunta é a seguinte, os pais, eles têm pedido mais tempo de aulas síncronas. Seria momento para isso? Será que os alunos teriam concentração e interesse para tal exposição frente à tela? Posso responder? Claro. Hoje foi muito interessante. Quando eu li a pergunta, eu falei, legal, porque hoje à tarde, quando eu estava assistindo a uma outra live da Lilian, ela fez, que é a coordenadora lá do Instituto Singularidades, ela colocou um quadro falando sobre a quantidade, ela fez um estudo, e está no blog dela, ela estava falando isso, de um estudo que trata do tempo que o aluno consegue ficar concentrado na frente da tela, e organizou isso por idade, por ano escolar mesmo. Então, esse tempo da aula síncrona, eu acho que é uma coisa que a gente vai precisar, como a coisa deve continuar por um período, que a gente vai precisar olhar para isso, porque dentro daquela tabela, quando eu olhei que ela mostrou, ele é um tempo bastante curto. Então, que chega para os alunos no final do período do Fundamental 1, do Fundamental 2, que é a fase que eu atuo, de 40 minutos, 50 minutos, e a gente está cobrando que o aluno consiga ficar ali na tela, nessas aulas síncronas, quase a manhã toda. Então, eu acho que essa é uma coisa que a gente também vai aprendendo na prática, mas eu me assustei, sim, com as aulas síncronas, porque é aquela história. Você está na frente do aluno, mas você escuta tudo, e eu digo isso como mãe, né? Você está sabendo o que está acontecendo, o que o professor está falando, então você precisa ter a noção de que não que a aula seja algo escondido, mas você tem o receio de que as coisas possam ser mal interpretadas em algum momento. Então, obviamente que a gente tem isso, mas eu acho que a aula síncrona, ela é alguma coisa importante por conta de tudo isso que a gente falou na live, por conta de lidar com só pela aula síncrona a gente consegue trabalhar com as características, com essas habilidades socioemocionais, e só nesse contato com o outro a gente consegue saber se o aluno está avançando ou não. Então, é nesse contato que a gente, porque pela aula síncrona isso não é possível. Então, eu acredito que ela seja importante nesse momento. Posso complementar, por favor? Sim, vai lá, Sandra. Só para complementar essa ideia da Regina, é importante pensar que existe você falou, um projeto de ensino remoto. E é preciso considerar nesse projeto o estilo de aprendizagem dos nossos alunos. Então, nós não podemos escolher um único modelo, um único tipo de recurso a ser trabalhado dentro do projeto remoto. Eu preciso escolher diferentes propostas para atender os diferentes estilos de aprendizagem, o aluno mais auditivo, o aluno mais visual, o aluno sinestésico. Então, eu penso que no ensino remoto cabe tudo. Cabe a aula síncrona, cabe a aula assíncrona. Dentro da aula síncrona,
cabem diferentes estratégias de metodologias ativas, assim como no momento assíncrono também. Por quê? Porque nós precisamos olhar para o estilo de aprendizagem, nós precisamos olhar para a faixa etária dos nossos alunos e, voltando, olhar para os nossos objetivos de aprendizagem. Né? Nós não podemos ceder a pressões, nós temos que sim ter clareza do que fazemos, como fazemos e por que fazemos. Tornar isso claro para as famílias, porque aí você vai dar segurança a eles. Eu acho que duas perguntas aqui que eu teria para fazer já foram respondidas com as falas de vocês, né? Sobre a questão das metodologias ativas na era da interatividade, que é sim perfeitamente possível, né? Por meio da tecnologia. Nós temos milhares de recursos, milhares de plataformas. E sobre a questão do ensino à distância após o retorno presencial, que também isso é possível, né? E agora, uma coisa muito importante que eu vejo também é que ainda bem que a escola não vai voltar a ser como era, porque já existe um tempo em que nós estávamos lutando para que tivéssemos inovações, para que fosse uma escola focada no aluno, para que todos fossem protagonistas, para que o professor, e essa foi uma das observações colocadas aqui no nosso chat, e que eu até coloquei para todo mundo, sobre o papel do professor tutor, né? O professor não é mais transmissor do conhecimento, graças a Deus, ele é tutor do aluno, ele acompanha, ele aprende, ele ensina, né? E nesse processo ele é curador também, porque ele tem que selecionar o que é melhor para cada uma das abordagens, seja na presencial ou seja no remoto. Sim, sim. Muita gente tem colocado aqui no nosso chat sobre a questão da avaliação, para nós, que seria interessante nós discutirmos um pouquinho sobre isso. Então, eu já aviso a todos vocês que nós teremos uma live sobre avaliação na próxima quinta-feira, então deixem registrado aí nas agendas de vocês. Próxima quinta-feira, às 17 horas, nós falaremos sobre avaliação aqui. Então, nesse momento, eu acho que as perguntas principais foram essas. Mais uma vez, eu quero agradecer a todos vocês. Nós já passamos aí, estamos a 1h10 ao vivo. Quero agradecer muito vocês três, Sandra, Regina, Inês, por estarem junto comigo, por participarem desse momento junto comigo. Foi muito especial para mim, de verdade. E passo a palavra para vocês se despedirem. Bom, muito obrigada pela presença de vocês, pessoas tão queridas que eu vi aqui no chat, pessoas que estão aí prestigiando esse nosso momento, e quem me conhece sabe que eu acredito que conhecimento ele é feito para ser, ele é construído, na verdade, para ser compartilhado. E é esse o nosso objetivo nessas lives, né? Compartilhar ideias, compartilhar conhecimentos, e enfatizar aqui que nunca, e como em momento nenhum, nós vivemos um momento tão importante de valorização do professor, né? Nós estamos vivendo uma fase em que o professor se tornou uma figura extremamente importante e que precisa muito ser valorizado nesse novo contexto em que nós estamos vivendo. Então, eu quero parabenizar a todos os professores por todo o empenho, por toda a garra, por toda a dedicação que demonstraram aí e vem demonstrando ao longo do trabalho. E os desafios continuam. Talvez daqui a um tempo, quando voltarmos a falar, nós teremos muito mais desafios do que aqueles elencados no início. Uma boa noite para vocês. Bom, vou falar então a seguir, agradecer a presença de todos, agradecer o convite, fiquei muito honrada, muito feliz. E também vou na mesma toada da Sandra, porque tenho que fazer aqui a minha colocação a respeito dos professores, né? Esses profissionais maravilhosos e que têm se mostrado verdadeiros heróis aí nesse momento de se vira nos 30, né? E eles se viram muito, com muita dedicação, com muita disciplina, com as dores e as delícias, né, dessa profissão tão maravilhosa, tão valorizada. Eu sou uma pessoa que acredito no ser humano,
Acredito em trabalhar o humano nas relações e aprendo a cada dia com o que esses professores têm feito, tanto no presencial e agora nesse espaço virtual. Que Deus nos abençoe, abençoe a todos nós nesse trabalho tão importante. Obrigada. Boa noite, pessoal. Agora, boa noite. E obrigada por participar. E é isso que vocês disseram. Nós vivemos esse momento, eu acredito que a educação viva atualmente um movimento de resistência. Então, é um movimento de resistência diante de todas as pressões que a gente sofre para que ela seja desmontada. Então, eu tenho muito orgulho e acho que ele é um movimento de reconstrução, sim, de um país mais crítico, mais justo e melhor, e nós estamos na linha de frente disso, somos os professores e todo mundo que faz essa escola funcionar. Obrigada, gente, boa noite. É importante, né, nós fecharmos isso hoje dizendo que cada um, na sua essência, com as suas limitações, com as suas fragilidades, né, cada um é muito importante nesse ecossistema educacional que nós vivemos. Né? Eu agradeço muito a presença de todos e esperamos vocês, então, na próxima quinta-feira, às 17 horas, estaremos aqui com novas convidadas, tá bom? Muito obrigada e boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite, gente. Boa noite.